Olá, pessoas! Como foi a semana de vocês? Eu espero que bem. Chegou o vídeo tão esperado que vocês queriam tanto, que era eu respondendo as perguntas de vocês. Mas antes deixa eu avisar, eu não escolhi as perguntas. Foi o Milho Onca, o Rafa Matos, o Ceifador, o Mistérios Arquivados e também o Nilton Aguiar quem escolheu essas perguntas. Eu não queria que ficasse parecendo algo injusto, então deixei que esses meus amigos escolhessem as melhores perguntas. E vamos para a primeira? O Luiz Eduardo pergunta: Acervo, como que você consegue essas histórias para colocar nos seus vídeos? Muitas delas eu nem conheço. Amigão, um abraço. Bem, é simples. Muitas dessas histórias estão na própria internet, porém, boa parte delas eu já conhecia, que são histórias que pessoas me contaram. E pode acreditar, eu conheço muitas e muitas histórias. A Letícia Filadelfo pergunta: o que te motivou a criar o canal? Letícia, um abraço e obrigado por sua pergunta. Bem, eu comecei o canal como algo para os amigos, alguma espécie de teste, ou sei lá, eu nem pensava que o canal começaria a crescer. Mas enfim, o que me motivou de fato foi a curiosidade mesmo, porque gostar de histórias eu já gostava. Então eu fiz isso para os amigos, o pessoal que eu conhecia, para ver o que eles achavam. E acabou que estamos aí. O Vício Game BR pergunta: você considera o YouTube um hobby ou um trabalho? Abraço, amigão, obrigado pela pergunta. Bem, começou como um hobby, mas hoje se tornou um trabalho. E é ainda um hobby, porém um trabalho. Confuso, não? Não é que eu gosto disso e me comprometi em fazer vídeos para vocês, então, de certa forma, é um trabalho. A próxima pergunta é da Fernanda Desani e ela diz o seguinte: Acervo, já pensou em apenas se dedicar para o canal? Você cresceria muito. Fernanda, obrigado por sua pergunta. Bem, respondendo isso, é muito complicado. Eu tenho sim essa intenção, mas estou fazendo isso aos poucos. Estou tentando uma maneira de conseguir ficar só por aqui. Mas ainda não dá. Ainda. Mas acredite, se as coisas começarem a melhorar ainda mais, eu logo poderei fazer só isso, me dedicar para produzir vídeos para vocês. E eu sei que vocês apreciam muito isso, mas de momento é 1 ou 2 vídeos por semana. Sonix pergunta: Acervo, por que sua voz é assim e quando ela começou a ficar assim? Valeu, Sonix, pela pergunta. Bem, a minha voz é assim desde que me entendo por gente. Eu não sei exatamente quando ela começou a ficar assim, mas ela é assim e, sei lá, às vezes já sofri bullying por causa disso aí. Mas dá algumas diferenças porque ela é muito grave, dependendo do microfone que eu uso, tá? Então, às vezes você repara uma certa diferença, mas faz tempo que ela é assim, eu acho que desde que me entendo por gente. A próxima pergunta é da Natália Souza e ela pergunta o seguinte: se eu já tive uma experiência sobrenatural e como foi? Natália, um abraço, valeu. Bem, eu não sei se é sobrenatural ou não, mas uma vez a minha mãe atropelou um cachorro na estrada, só que tem um detalhe: haviam 2 cães e esses 2 só ela viu, eu vi um só. Eu desci para procurar e não tinha um segundo cachorro, e era um cachorro preto. Mas enfim, essa história eu vou contar mais pra frente para vocês, então eu só tô dando o resuminho dela aqui. A Aline Carvalho diz o seguinte: eu adoro terror, gosto muito do gênero, mas meus pais me dizem que se eu ficar pesquisando essas coisas ou assistindo filmes disso, eu vou ter problemas. Abraço, Aline, valeu pela pergunta. Veja bem, eu penso de uma maneira bem diferente. Eu acho que existe uma linha muito distinta entre você aprender sobre outras culturas, lendas, histórias, esse tipo de coisa, e praticar tais coisas. Então eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você é uma pessoa que se interessa, que tem curiosidade e quer aprender sobre diversas culturas ou histórias ou rumores e lendas, isso não tem problema nenhum. A minha vida não ficou ruim por causa disso e não conheço ninguém que tenha ficado com problemas por causa disso aí. Precisa dosar um pouco as coisas. Tem que separar, tem que separar esse lance de religião com lendas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa paranoia de algumas pessoas é absurdo, não faz sentido. Gabriel Fideli pergunta: de onde veio a ideia de combinar personagens em 3D narrando histórias de terror? Gabriel, um abração, meu jovem.
Eu não sei direito. Eu acho que eu assistia muito Contos da Cripta, uma série antiga que tinha um boneco lá. Não era em 3D, mas era um negócio bem legal para a época. E sei lá, como eu já estava começando a aprender a mexer com isso, eu resolvi criar o canal da forma que eu falei aí agora há pouco e colocar esses personagens para ilustrar isso. Porque, na verdade, também um pouco foi timidez, eu ainda sou muito tímido, agora que eu estou começando a fazer os vídeos com câmera, mas acho que foi um pouquinho por causa de timidez também. A Milena Cavalcante pergunta: o Desafio Terror é muito legal, vocês não vão gravar mais? Salve, Milena! Veja bem, eu adoro o Desafio Terror tanto quanto você, só que existe um problema, é um pouco difícil gravar lá fora. Eu não tenho todo o equipamento que eu preciso e tem mais um detalhezinho. Às vezes você vai gravar, e dependendo do lugar que você vai, as pessoas não querem que você entre numa certa zona, num certo pedaço lá de terra ou numa casa sem autorização. Então quando você vai pedir essa autorização, as pessoas têm um certo preconceito quando o assunto é terror ou lendas urbanas. E como eu não posso chegar para a pessoa mentindo, inventando outra história, então às vezes fica difícil. Mas vai ter mais sim, porque tem muitos lugares que eu conheço aqui que eu pretendo ir. O Fernando Costa pergunta: quais as metas do canal e bolacha ou biscoito? Fala, Nando, meu rei, um abraço. Bem, metas são muitas e para 2015 eu pretendo chegar a 100 mil inscritos. Porque, não por nada, mas eu queria muito, já falei isso aí, eu quero muito aquele troféuzinho que o YouTube dá. Isso seria uma recompensa tão bacana ter ele aqui pendurado na parede para servir de exemplo de algo que nós conquistamos juntos, entendeu? Então ia ser uma coisa bem bacana. Bolacha ou biscoito? Bem, não começa com conspiração não, eu não vou me envolver nessa polêmica, ok? Deixo para vocês decidirem. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui e quem sabe mais para frente eu não faço outros vídeos de perguntas e respostas. E me desculpem porque eu não pude responder a todos, então vocês colocam a culpa no Milho, no Mistérios Arquivados, no Ceifador, no Newton e no Rafa Matos, porque foram eles que selecionaram as perguntas, tá ok? Mas vocês sabem que eu leio todas, enfim, só não tenho tempo de respondê-las como vocês gostariam, tá ok? Um abraço, muito obrigado pelo apoio e vamos lá, até o próximo vídeo.